Bomba acaba de atingir Jair Bolsonaro em cheio e quem revelou isso foi a Daniela Lima no Globo News. Isso porque, pessoal, Trump queimou Jair Bolsonaro com o alto empresariado brasileiro. A principal elite econômica do nosso país vira as costas para os traidores da pátria. É isso mesmo, eles se referiram aos Bolsonaro como traidores da pátria e essa bomba está ecoando por Brasília porque trata-se da maior base de apoio perdida por Jair Bolsonaro até o momento. Olha só o que revelou a Dani Lima em sua coluna no Globo News. Mas antes, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar. Nosso canal está começando agora, precisa do seu apoio, então se inscreve aí, deixe seu like, curte o vídeo aí. E se quiser fortalecer o trabalho de forma financeira, o Pix é esse que está aqui ao lado. Olha só, vamos lá. A reação foi horrorosa. A mídia paulistana e paulista reagiu de maneira muito forte. O empresariado agiu de maneira muito forte. A Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, reagiu numa nota muito crítica. Então, o Tarcísio de Freitas foi questionado no editorial do Estado de São Paulo se seria sabujo de traidores da pátria. Com a radicalização da família Bolsonaro, ficou sem opção. A radicalização da família empurrou, me disse a fonte, esse grupo na direção de Tarcísio de Freitas. Então, é começar a partir de agora a trabalhar para manter o governador do estado de São Paulo com status de presidenciável numa linha muito difícil para ele percorrer, Beth, porque todo mundo sabe que sem o apoio do Bolsonaro também, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio ficaria numa situação mais frágil. Ou seja, pessoal, notícia maravilhosa, a extrema-direita acaba de rachar de vez. Uma parte fica com Jair Bolsonaro, mas ele perde a principal base de apoio, que era o setor financeiro, que agora abandona ele e corre para Tarcísio. Tarcísio ganha apoio desse alto empresariado brasileiro que está revoltado com Jair Bolsonaro, porém ainda não tem o apoio dos bolsominions. E isso se reflete no quê? Numa direita rachada, numa extrema-direita rachada e numa esquerda fortalecida no meio de tudo isso que está acontecendo. Em outro trecho de sua fala, Daniela Lima acusou Jair Bolsonaro de jogar contra o seu próprio time, revelando que ele tentou atingir em cheio o governo do presidente Lula, utilizando essa taxação de Donald Trump, porém acabou atingindo em cheio os seus próprios aliados. E agora o barco de Bolsonaro afunda de vez. Olha só o que revelou Dani Lima. Sobre o prisma da oposição, da base bolsonarista, né? Ao vincular a anistia ao tarifaço, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro minou os esforços de uma ala do Centrão, de uma ala de seus apoiadores, que vem trabalhando para atribuir a Lula a responsabilidade pelo tarifaço de Donald Trump. Ainda que a carta mencione abertamente o nome de Jair Messias Bolsonaro no primeiro parágrafo, havia esse esforço de dizer, olha, foi a diplomacia do Lula quem falhou nas negociações, foi a diplomacia do Lula quem não se mexeu para se aproximar dos Estados Unidos, então a culpa é do atual governo. Quando o Bolsonaro chama para si, diz, olha, eu não estou satisfeito, não estou feliz com esse tarifaço, mas só a anistia é que vai trazer paz econômica para o país, ele joga no colo dele, joga no colo do tema, da bandeira que os filhos dele têm defendido abertamente. Ou seja, ou anistia todo mundo e para o processo contra Jair Bolsonaro, que é o que Trump pede textualmente na carta, ou o tarifaço vai continuar. Então, esse esforço de comunicação que estava sendo feito para tentar jogar ou dividir a responsabilidade com o atual governo foi minado pelo próprio ex-presidente. Olhando sobre um outro prisma... Ou seja, pessoal, Bolsonaro, Eduardo, Flávio isentaram o presidente Lula, jogando contra o próprio discurso. Eles queriam taxar o presidente Lula de culpado dessa ação de Trump contra o Brasil, porém assumiram toda a culpa ao dizer que é por causa de Jair Bolsonaro que essa taxação ocorreu, porque Jair Bolsonaro está sendo punido pela justiça. Olha só a loucura e a burrice desses cidadãos ao mesmo tempo. Que é o prisma jurídico, Beth, eu perguntei textualmente a um dos advogados de Bolsonaro se ele havia sido consultado pelo ex-presidente antes do ex-presidente escrever esta nota. E este advogado decidiu não responder, o que me leva a especular sobre a pertinência jurídica ou não dessa nota feita pelo ex-presidente. Por quê? Porque o ex-presidente sabe que há um inquérito contra seu filho, Eduardo Bolsonaro, por cometimento ou suspeita de coação no curso do processo, ou seja, de você agir para embaraçar, embaralhar uma ação judicial, nesse caso já uma ação penal, nos estágios finais, né?
com as alegações finais sendo apresentadas, já a gente vai falar sobre isso, a da PGR chega no Supremo até amanhã. E aí o ex-presidente abre uma porta, ele que já foi inclusive chamado para depor pela Polícia Federal para explicar porque como banca o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, abre uma porta para, de alguma forma, essas apurações avançarem no sentido de entender se ele, Bolsonaro, diretamente estimulou, agiu ou mesmo trabalhou para que houvesse uma sanção ou para que houvesse um embaraçamento das relações com o Brasil sob o prisma da anulação ou do cancelamento do processo dele. Então, assim, politicamente minou os esforços da oposição e juridicamente pode trazer implicações não só para o ex-presidente, mas também para o processo que seu filho já responde. É muita burrice, não é? O cara se ferrou politicamente e ainda complicou o próprio filho de forma jurídica, agravando mais a situação de Eduardo Bolsonaro, que inclusive já aceitou que vai perder o mandato, pessoal, porque ele não vai ter coragem de vir ao Brasil para continuar trabalhando como deputado federal, sendo que a qualquer momento poderia ser preso por atentar contra a soberania nacional. Olha só, ele confirmou, traz aqui a notícia do 247, que não vai voltar ao Brasil e confirmou que vai abandonar o mandato. Ele que está licenciado nos Estados Unidos e desde que saiu do Brasil está atuando contra a soberania nacional. A notícia traz aqui, o deputado licenciado abre mão do mandato para seguir conspirando contra o Brasil junto ao governo de Donald Trump. Ele revelou isso durante entrevista para a Folha de São Paulo, confirmou que não pretende regressar ao Brasil neste momento. Ele ainda avisou, pessoal, os bolsonaristas até tentam passar um projeto de lei para que Eduardo Bolsonaro consiga continuar trabalhando à distância dos Estados Unidos como deputado federal. Olha só, trabalhando, né? Porque eu não vi nenhum momento Eduardo Bolsonaro trabalhar. E outra coisa, trabalhar, eles falam, continue conspirando e votando em projetos contra o povo ao mesmo tempo? Não, isso não pode continuar, não. Ele tem que perder no mínimo o mandato, já que não há nenhum pedido de prisão para ele até o momento. É o que eu acho, é o que eu acredito que deva acontecer com o Eduardo Bolsonaro. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, se inscreva no canal, compartilhe a informação, comente se você concorda com o que foi dito por Dani Lima nesses dois trechos do comentário que a gente viu dela no Globo News no dia de hoje. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se.